Obrigado pelo convite, muito legal estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um jogo, uma aposta extremamente perigosa. Hoje tudo é bet, né? Vocês já devem ter reparado, e toda propaganda é bet. Vocês imaginem se lá no lugar da bet, né, que já é perigosa, porque a gente aposta dinheiro, né? Eu já tenho vários pacientes que tiveram esse problema, né, de tentar recuperar e só dá ruim, né, na bet. Mas imagine uma bet que a gente aposta a vida. Quem gostaria aí de participar? Ó, se der bom, você se diverte. Se der ruim, você perde a vida. Compensa? Então, nós vamos conhecer um desses jogos perigosos. Né? E que a gente está arriscando é isso, basicamente. Nosso bem-estar, a saúde das pessoas à nossa volta, a saúde dos nossos filhos. E é uma das coisas que passa de maneira despercebida, que é o uso do álcool. A única droga que a gente tem que justificar quando não bebe. Já pararam para pensar? Você vai numa festa, tá todo mundo bebendo, você não bebo. Por quê? Ninguém faz a mesma coisa com outras drogas, né? Você usa cocaína? Não, por quê? Ninguém faz isso, né? Mas o álcool faz. Engraçado, a gente tem que justificar. A gente se sente quase envergonhado de não usar. Se sente, nossa, pressionado a ter uso. Quando eu entrei na medicina, a minha turma tinha 43 colegas. Né? E tinha 17 que não bebiam, todos por motivos religiosos. Eu achei muito legal. Falei, nossa, que bom, 17. Não é bom? Sim, um terço. Achei incrível. Terminou só eu. Só eu sei beber. Infelizmente. Né? E depois, alguns anos depois, eu tive que atender um colega, não de sala, mas um colega de 2 turmas anteriores à minha, com problemas gravíssimos com álcool, chegando ao ponto de realmente ele não conseguir mais trabalhar, com 28 anos de idade. Essa semana atendi uma colega, futura médica, estudante de medicina, de Uberaba. Ela demorou a entender o problema, mas os sintomas depressivos eram por conta do uso de álcool. Absolutamente todos os momentos de relaxamento e de felicidade, vamos colocar assim, de alegria que ela tinha desde os 16 anos era com álcool. Ela está com 26. Nossa, mas é uma menina muito jovem. Pois é, mas 10 anos. Em que todos os momentos de diversão eram com álcool. Ela não conseguia conceber um momento de diversão sem o álcool. E extremamente deprimida, sem energia para estudar, com crise de pânico, com dificuldade de sair de casa. Por quê? Por conta do uso da bebida. E a restrição do uso, em apenas 2 meses, já está completamente diferente da vida dela. Ela falou que tinha tantos anos que eu não sentia alegria de estudar, alegria de fazer alguma coisa, de ir para a faculdade. Ela chegou a reprovar um dos semestres por conta disso. Então nós vamos falar de um jogo perigoso. E lembramos dessa fala de Paulo na Epístola aos Colossenses: outrora também vós assim viveis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas. Então vocês não estão vendo aqui um posicionamento de quem não tem vícios, absolutamente. Né? Pelo contrário, por conhecer o perigo de vícios, né, que a gente tenta trazer alguns alertas. E isso é uma coisa que pode ajudar todos nós. Mas a gente é assim, é uma coisa de todos nós. Dificuldades que a gente vive, numa determinada dificuldade, de um jeito ou de outro. Né? Como que é o uso de drogas no Brasil? Só para a gente ter noção. Qual a droga que vocês acham que causa mais impacto no Brasil? Quem levanta a mão quem acha que é o crack. Pior droga no Brasil. Crack? Maconha. Cannabis. Não? O álcool. Ah, vocês estão enviesados, só porque eu estou dando aula disso, né? Vamos ver se é o álcool mesmo? Bom, ó, na época que eu fiz esse slide, já tem um tempinho, tinha 180 milhões de pessoas no Brasil. 20% dessas pessoas já tinham usado alguma droga ilícita. Pra vocês terem ideia, no Chile é 17%. E na Colômbia, onde é feito 90% da cocaína do mundo, 6% já usaram drogas ilícitas. Então, quando a gente fala de tabaco, 41% da população já experimentou tabaco e 10% são dependentes. No caso do álcool, é 68% da população já fez uso. Eu achava que era até mais, achava que era mais a população adulta, mas 68% já fizeram uso e 11% são dependentes. Desses 11%, né, você tem aí 11% de dependentes, mas dos 68% que usam, 30% da população fazem o que a gente chama de uso problemático. Então não existe só o dependente. Quando a gente fala do dependente, a gente lembra de quem? Ah, é a pessoa que bebe todo dia. É ou não é?
Ah, aquela pessoa que está ali tonta, passando na rua, tem dificuldade de andar, a gente não lembra dessa pessoa? Não é essa pessoa que nós estamos falando. A grande maioria dos dependentes usam álcool, sabe quantas vezes por semana? Uma vez. A maioria dos dependentes no Brasil usa álcool uma vez por semana. Em grande quantidade. Né? E nós vamos falar sobre isso. Então a pessoa fala assim, não, só uso com meus amigos no sábado. Mas aí usa até ficar tonta, até cair, até ter problema. E tem um grande número de pessoas que usa às vezes uma vez por ano, uma vez por mês, mas tem problema. É o que a gente chama de uso problemático do álcool. Então não é sobre usar todo dia. Se a pessoa usa uma vez por mês e briga com a esposa, a pessoa está tendo um prejuízo na vida, não está? Se a pessoa usa de vez em quando, mas dirige embriagado e pode atropelar alguém, essa pessoa está tendo prejuízo com o uso do álcool. E a sociedade também. E nós vamos ver vários desses prejuízos aqui. Qual que é a idade média de início do álcool no Brasil, gente? 12 anos. Então, o que isso quer dizer? Ixi, acabou o slide aqui. Faz favor para mim, Toninho. Tem um outro HDMI aqui. Coloca ele, por favor. Sou eu chutando as coisas aqui? Ele é sensível, né? 12, foi para guardar surpresa. 12 anos, vocês não sabiam porque não tinha aparecido, né? E eu ando pra caramba aqui, vai ficar difícil, né? Mas tá bom. Tá. Então, gente, o que é 12 anos? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que metade das pessoas que já usaram álcool começaram com 12 anos de idade. Metade das pessoas. Então, assim, 11 anos ou menos começaram a usar álcool. Fala assim, nossa, é um absurdo, isso não existe. Existe. Metade das pessoas que começaram a usar álcool começaram antes. Às vezes com um copinho que o pai deu, uma brincadeira do avô, né, pegando sem os pais saberem. Né? Tive no ano passado uma criança de 15 anos, um adolescente, que bebia álcool puro. Estava com tanta ansiedade que ele via que álcool melhorava, ele bebia álcool puro. 15 anos de idade. Então, até que ponto pode chegar? Para a gente ter uma comparação, obrigado, Toninho. Para a gente ter uma comparação, 7% já usaram maconha e 2% já usaram crack. Então, se o impacto do álcool, 11% de dependentes, pessoas tendo prejuízo, problemas nos seus lares, problemas nos seus corpos, é uma taxa muito maior do que das outras drogas. É ou não é? Então, olha só o que Allan Kardec fala, né? Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Então, nós temos um prejuízo muito significativo quando faz uso de algum tipo de droga, algum tipo de álcool. E essas consequências são no corpo e são no espírito. Vamos falar um pouquinho disso aqui também. Então, como que a droga causa dependência? Deixa eu contar uma história para vocês. Em 1942, teve dois pesquisadores chamados James Old e Peter Milner. Esses pesquisadores, eles colocaram um ratinho ali e ele estava estudando o centro de medo do nosso cérebro. E aí, sem querer, eles posicionaram um eletrodo lá no cérebro dele no lugar errado. E esse ratinho ele começou a se comportar diferente de todos os outros. Ele não queria parar de apertar a alavanca. Quando ele apertava essa alavanca, ele tomava um choquinho. E todos os outros ratinhos ficavam morrendo de medo desse choque. E esse ratinho que não. Esse ratinho que ele adorava esse choque. Ele apertava tanto ali a alavanca que ele não queria fazer mais nada. Colocaram lá a alavanca para ele apertar, tinha um eletrodo entrado dentro do cérebro dele, estimulando o cérebro dele. Ele não parava de apertar essa alavanca. Né? E aí eles colocavam comida para ele, não parava de apertar. Colocava água, ele não parava de apertar para beber água. Colocava uma ratinha assim, toda bonitinha, não parava de apertar a alavanca para poder conhecer a ratinha, nada. Ficou apertando a alavanca até morrer, o ratinho. E eles foram descobrir que esse local é o que eles chamaram, né, na época, de centro do desejo. E é o local onde é liberada a tão falada dopamina, em que a pessoa sente um prazer intenso quando faz alguma coisa. Só que tem algumas substâncias químicas, algumas substâncias que fazem, que modificam esse sistema de recompensa. E fazem com que a pessoa sinta necessidade de uso. De novo, chutei as coisas, gente. Tenta trocar aqui para mim, vamos ver se melhora. Não é o cabo, não? Ele está aceso aí. Mas dá para falar sem também de boa, tá? Então, pessoal, o que eles fizeram? Olha só. Então, vamos recapitular. Tinha lá um ratinho
E aí ele começou a ter recompensas e não conseguia parar de apertar. E eles descobriram um centro cerebral que faz isso. Se nós temos um centro cerebral, nós temos um centro espiritual também, de sistema de recompensa, ligado ao prazer. Então, o que faz com que alguma coisa provoque um hábito? A coisa tem que causar euforia, ou seja, provocar a sensação de estar extremamente acelerado, agitado, sentir prazer intenso, ou tem que causar a diminuição da dor. O álcool faz as duas coisas. Então o álcool tanto causa euforia. Por que ele causa euforia, o álcool? Ele é um depressor do sistema nervoso central. Como que ele é capaz de causar euforia em alguém? Alguém sabe? Pois é, na verdade não, ele deprime. Mas ele deprime um centro que é o centro do juízo. Então não é que a pessoa fica com mais energia, ela fica com menos juízo. E aí ela com menos juízo, ela parece estar mais animada, fala em excesso, não sente a pressão social, e aí consegue falar, né, acha que é divertido, porque não tem aquele senso de noção que geralmente a gente tem, que impede a gente de fazer besteira. Né? Esse ponto aí, onde que Deus colocou a lei, onde está escrita a lei de Deus, onde que está? Na consciência. O álcool tira essa parte aí. Tira a consciência, tira a parte de Deus ali e deixa só do demo, né? Deixa só a parte que a gente, aquilo de vontade intensa que às vezes tem, ou de falta de juízo, aquilo que a gente quer fazer por desejo e não, às vezes, tem uma restrição. E ele tira essa inibição. Tá? É isso que o álcool faz. E outra coisa importante para poder causar dependência é um rápido início de ação. Quanto mais rápido alguma droga faz efeito, maior a chance dela provocar dependência na gente. O álcool, nesse ponto, ele nos ilude. Por quê? Porque ele não provoca um efeito tão rápido assim. Ele vai absorvendo aos poucos por conta da absorção gástrica. Então a pessoa vai tomando, vai absorvendo aos poucos, a pessoa não percebe ela ficando alterada pelo álcool. E aí, justamente, qual que é a região que fala para a gente parar um determinado comportamento? A região do juízo. O que o álcool fez primeiro? Inibiu a região do juízo. Aí a pessoa não tem condição de parar, tem dificuldade de parar. Às vezes a pessoa começa a falar assim, mas por que não consegue usar em pequena quantidade? Frequentemente não consegue, porque ao começar a usar, a região que fala para parar está inibida. Aí a pessoa não consegue mais parar. Tá? Mas mesmo as pessoas que usam em pequena quantidade, será que tem prejuízo? É o que nós vamos ver. Então nós já sabemos hoje que nós temos adaptações a longo prazo que começam a acontecer no nosso corpo por conta do uso do álcool e que vão causando problemas. Uma alteração, por exemplo, que causa com uso esporádico, tá? O equivalente a uma latinha por dia, tá? Você tem prejuízo no seu QI, na sua inteligência com o passar do tempo. Então, quando a pessoa compara grupos que fazem uso, mesmo em pequena quantidade, com um grupo que não faz uso, o QI vai caindo com o tempo. A capacidade de resolver problemas, de ser criativo, de criar soluções para as coisas, de continuar no excelente rendimento do trabalho, vai caindo. Ah, mas eu conheço fulano que nunca teve problema. Ele perdeu em relação a ele mesmo. Às vezes tinha mais também, está continuando funcional. Mas ele mesmo assim vai perdendo com o passar do tempo. Então o álcool, ele começa a fazer alterações de depressão, de inibição. E aí, a gangorra, o equilíbrio do cérebro vai se alterando, vai ficando desequilibrado. O que o cérebro faz? Ele se adapta, ele cria uma adaptação. E a hora que a pessoa tenta ficar sem o álcool, aí desequilibra para o lado da excitação. A pessoa fica ansiosa, fica com dificuldade de fazer as coisas, de sentir prazer. Então essas adaptações que vão acontecendo no cérebro, no sistema de recompensa, faz com que a pessoa vá relacionando qualquer momento positivo com o uso do álcool. Quando a pessoa tenta imaginar uma festa sem álcool, uma reunião de pessoas sem álcool, aquilo parece extremamente sem graça. A pessoa não recebe nenhum tipo de recompensa química por estar ali. E aí a pessoa não consegue fazer esse tipo de atividade. Então talvez para você, um passeio no Parque do Sabiá seja delicioso. Para a pessoa, se não tiver cerveja no final, ela fala assim, não, nem compensa ir. Já passaram por essa situação? Conhece alguém que tem isso? Porque o sistema todo de recompensa está vinculado ao uso de álcool. E a hora que a pessoa fica sem, ela não consegue perceber graça nas coisas. E precisa ficar muito tempo sem o álcool para essa adaptação voltar ao normal.
Se está marcando o corpo, está marcando o que mais? O perispírito. E depois, numa nova reencarnação, isso se traduz no nosso corpo que a gente está vindo. Tá? Então, dentro do espiritismo aqui, a gente entende o quê? Tudo aquilo que a gente faz ao nosso corpo de maneira repetida marca o nosso perispírito, o corpo espiritual. E isso tem consequências numa nova existência. A pessoa vem com essa dificuldade. Não é assim, também morreu, acabou o problema. Não, continua com vontade de usar. Então você tem consequências físicas do uso do álcool? Isso aqui é uma coisa que é universalmente conhecido, né, gente? Nós temos um monte de problemas. Então tem esse problema cerebral, nós temos problema no fígado, isso aí já em uso mais avançado, né? Mas você tem um monte de problemas ligados à falta de lembrar das coisas bem que aconteceram durante o uso. Então outro problema que a gente tem, a pessoa, vamos supor que ela fica agressiva, irritada, violenta com o uso do álcool. Às vezes não violenta de bater nos outros, mas com as palavras, grossa, ríspida. E vamos supor que a esposa não bebeu e a pessoa bebeu, né? O marido bebeu. Aí quando a esposa estava com a memória perfeita, lembra daquelas brigas, daquela forma como o marido estava falando, com a memória perfeita. Já o marido, a memória não estava funcionando bem por conta do uso do álcool. Então, no hipocampo, a região onde guarda as memórias a longo prazo, não registrou as informações emocionais de como foi a briga. Então você vai perguntar para a esposa, fala assim, nossa, foi horrível. Você vai perguntar para ele, fala, não, foi uma discussão bobinha. Não lembra do mesmo jeito, da mesma situação. Por quê? Porque o hipocampo não estava funcionando bem. Tá? Então tudo isso é alteração física que vai sendo provocado. Agora, o que o espírito tem a ver com essa alteração física? Nós não somos seres espirituais? A nossa personalidade não está lá no espírito, não é o espírito que é a personalidade? A nossa mente não é no espírito, não é no corpo, é o espírito. E aí Allan Kardec pergunta isso aqui, ó. O livre exercício das faculdades, ou seja, o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de pensar, está subordinada ao desenvolvimento dos órgãos? Está lá no Livro dos Espíritos. E o que os espíritos respondem? Sim, os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, com a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Então, o nosso órgão é a ferramenta espiritual. Imagina um músico, né? O Lucas tocou aqui um violão. Vamos supor que ele pega o violão, só tem uma corda. Ele ia conseguir tocar o violão? Não ia dar certo. Podia ser o melhor violeiro do mundo. Tem uma corda só, não dá. Ia ficar péssimo. Tá? Você precisa de um instrumento bom para poder produzir a música. A mesma coisa o cérebro em relação ao espírito. Qual que é a personalidade verdadeira? O espírito. Mas para se manifestar precisa dessa cacholinha aqui, dessas minhoquinhas que estão aqui dentro, que é o cérebro. E aí, se ele tiver danificado, que é o que acontece com o uso do álcool, você tem problema de manifestar sua personalidade e de cumprir sua tarefa aqui na Terra. Agora vamos ver uma evidência do álcool na família, das consequências do uso do álcool na família. Essa aqui, ó, é uma tabela que mostra a presença de álcool no momento de um determinado acidente, de um determinado problema. Ó, quedas estão mais de 70% associadas ao álcool. Mas vou mostrar mais para vocês aqui, ó. Todos os tipos de acidente aqui nós temos uma relação intensa. Acidentes automobilísticos é quase 70% deles, e nos fatais aqui, ó, mais de 50%, 50% a 70%, você tem a ingestão de álcool, tanto do motorista quanto de pedestres. Tá? Então imagina que uma substância só seja responsável por quase 70% dos acidentes fatais, das mortes no trânsito. É uma quantidade muito grande de pessoas, gente, que perdem a reencarnação por conta disso. Anos de investimento, né, por causa disso. Mas tem muito mais coisa. Em homicídios, né, a gente tem quase 30%, né, crimes sexuais quase 60%. E aí nós temos uma quantidade enorme de uso em todos os problemas. Então 50% é muita gente dos casos. A vítima e o agressor estão sob efeito do álcool quando tem estupro. Então, uma situação de vulnerabilidade da pessoa que é vitimizada e da pessoa que é agressora.
né, o uso do álcool, aumentando o risco da pessoa cometer esse tipo de crime, e aí sim danar a reencarnação inteira, né, que ela veio. Então, olha só, essa aqui, ó, essa pesquisa aqui é o seguinte, qual que é a chance, porque às vezes você fala assim, beleza, mas a reencarnação é minha, eu quero fazer, né, a liberdade é minha de fazer o que eu quiser. Agora, qual que é a chance de você ter transtornos de comportamento, transtornos psiquiátricos na infância e na adolescência? Quando é filho de alcoolista, é 56%. Quando é controle, é 22%. Algum tipo de transtorno de comportamento. Ou seja, você está impactando também os seus filhos, as próximas gerações. Aí você fala, mas lá em casa bebido não tive problema nenhum. Para pensar, se não teve mesmo. Qual foi a influência dessa vida inteira de uso de álcool e de exemplos na sua vida? Para pensar como que é o nosso uso de álcool na sociedade hoje, o jeito aceitável. Como que é? Para pensar. Desde criança, a criança nasce, Natal, álcool. É ou não é? Ano novo, champanhe. Formatura, beber até cair. Aniversário, dia de beber. Dia de relaxar é dia de quê? Dia de beber. Vou ver um futebol, bebida. Todos os momentos ali de diversão a gente associa com bebida, desde pequenininho. Isso vai ter influência nos filhos? É lógico que vai. O que é isso? Como que não vai? Lógico que vai. E aqui está a prova ali, o aumento enorme ali. Então você está comprometendo não só a sua reencarnação, mas a reencarnação dos seus filhos, das pessoas que estão no seu lar. Em relação à inteligência, né? Olha só, 60% tem prejuízo de inteligência com o passar do tempo. Divórcio, pelo menos 20%. Não, peraí. Ah, tá. Pelo menos 20%, né, de chance maior com o uso de álcool. Esse dado deve ter alguma coisa errada nisso aí, porque eu acho que é bem mais do que isso, tá? Mas se apenas... na verdade é o seguinte. Foi uma pesquisa em que, numa pequena quantidade de tempo, eles relacionaram o uso do álcool com o divórcio, e eles encontraram que nas pessoas que bebiam, o índice era de 20%, nas pessoas que não bebiam era muito menos, tá? Num período aí de 1 ano ou 2 anos. E quando um do casal bebia intensamente, esse risco ia estar até 5%, essa correlação. Essa correlação com o divórcio é tão grande que tem uma pesquisa de um cara chamado George Vaillant. Ele fez a maior pesquisa com mais tempo seguindo pessoas que já existiu. Uma pesquisa de Harvard que começou há mais de 80 anos. Então eles pegaram uma turma inteira de Harvard e começaram a acompanhar depois seus filhos e seus netos. Uma das conclusões do estudo até hoje, que ainda está acontecendo, é que o álcool é o principal fator que leva a divórcio. O principal. Mais do que qualquer outra coisa. Nossa, mais do que o meu signo? Sim, mais do que o seu signo. Mais do que, sei lá, a gente não gosta da mesma banda? Sim, não importa o gosto musical. Álcool. Principal fator ligado a um casal se separar ou não. Né? Então, isso é um impacto muito grande. E quando a gente para pensar que ele está frequentemente relacionado com as traições, né, com as brigas, com as agressões, você entende bem melhor por que isso é possível. Então, em relação ao casamento, a agressão verbal é 2 vezes maior quando tem alguém que bebe. Uma das maiores causas de divórcio, o índice de divórcio é ainda maior se a esposa é a maior consumidora. Então, quando há o alcoolismo da mulher, a gente tem um prejuízo ainda maior, que é frequentemente acompanhado de um quadro depressivo muito significativo. E hoje, infelizmente, nós estamos equiparando, né, as taxas de uso de álcool de mulheres e homens. Então, anteriormente, a gente tinha uma taxa muito superior dos homens em relação às mulheres. Né? A gente fala assim, nossa, agora nós vamos igualar, né? Não, os homens vão cair, não, as mulheres estão aumentando. Que é pior ainda, né? Então, o problema é que a pessoa que faz uso do álcool faz do consumo de álcool uma prioridade. Não é mais a outra pessoa. Num casamento, a gente precisa ter como prioridade o outro. Né? Ter como prioridade cuidar daquela pessoa, a responsabilidade, a sensação de confiança. Num relacionamento, a gente precisa passar... A pessoa precisa ter aquela sensação de que a gente está lá por ela, no momento que ela precisa. E aqui, o etilista, a pessoa que faz uso, frequentemente faz do uso uma prioridade. Mas nós não temos só consequências físicas, nós temos consequências também espirituais em relação à obsessão. Então, se alguém aqui acompanha, já viu a série Sozinho, é uma série em que a gente retratou
é o processo espiritual que acontece durante o uso do álcool. Né? Como que durante o uso do álcool, o espírito que quer fazer o uso, que tem gosto por aquele uso, aproveita daquelas energias para sugar, como se fosse um vampiro espiritual, sugando as energias. Então a pessoa que é dependente do álcool, ela desencarnou, ela morreu, ela vai perder essa preferência? Não vai. Ela continua com o desejo de uso, com a necessidade, só que ela não tem mais o corpo para usar. Então o que ela se faz? Ela liga com alguém que tem esse mesmo interesse e aproveita daquelas energias, bebendo dessas energias. Então eu recomendo, aqueles que ainda não assistiram, chegar em casa e assistir. Coloca lá no YouTube, sozinho, curta-metragem espírita. São 6 capítulos. Tá? O primeiro você já assiste hoje, se quiser assistir todos, dá uns 40, 50 minutinhos todos. E aí vocês vão ver, além da gente muito mais novo e muito mais magro, né, vão ver o efeito espiritual por conta do uso de bebida. Agora, se vocês quiserem ver o Lucas bem mais novo e bem mais magro mesmo, vocês vão assistir um chamado 2 goles para 3. Tem no YouTube também. Quem já assistiu esse? 2 goles para 3. Sozinho todo mundo já assistiu, mas 2 goles para 3 é bem menos conhecido. Já viu, Mauro? 2 goles para 3? Não? Então assiste lá no YouTube. Foi o primeiro curta-metragem que a gente fez em 2017, hein? Aí vocês vão ver a gente bem novinho mesmo. Muito bem. Então, 2007? 2007. Isso mesmo, 2007. Pior ainda. Então, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos o atraem. Então, olha só, o espírito só procura aqueles a quem a gente atrai pelo pensamento. Então, não existe isso de espírito obsessor, né, não ter nenhum tipo de você não poder fazer nada a respeito. Você pode fazer a qualquer momento. Você muda a sua sintonia, você também muda as suas companhias espirituais. Então, o fato de vocês estarem aqui, o fato de vocês estarem buscando uns aos outros, de estar buscando tratamento, escutando sobre Jesus, sobre Deus, sobre doutrina espírita, já vai mudando a sintonia e fazendo com que cada vez mais você tenha companhias espirituais que vão te ajudar naquilo que você quer, na sua melhoria. Olha só a descrição do André Luiz no livro Missionários da Luz, quando ele se aproximou de uma pessoa que fazia uso de álcool constantemente, frequentemente. Essa pessoa estava tentando desenvolver a mediunidade, então ele queria ser médium. Aí ele se aproximou, pegou um aparelho chamado psicoscópio e foi olhar como que estava o corpo desse ser, desse homem. Olha só o que ele tinha. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Então você tinha ali como se fossem pequenos vermes dentro da veia porta. A veia porta é aquela que liga o intestino, o fígado, né, a circulação, então levando ali a circulação. E ali você tem, como o fígado estava extremamente envolvido ali na metabolização do álcool, você tinha ali figuras espirituais geradas pelo vício, geradas pelo uso, destruindo as produções benéficas que o fígado tem. Então é um impacto muito grande, né, gente, espiritual. Além do fato de você acabar abrindo janelas, oportunidades para espíritos que te detestam, que não gostam de você, que quer que você fale, inimigos do passado, consigam sua vingança. Então deixa eu te falar, contar um caso para vocês que aconteceu com um paciente meu, na verdade. Ele procurou ajuda tem umas 4 semanas atrás. Ele é de uma cidade nem tão perto daqui, dessas de interior, que tem uma exposição gigantesca na cidade. E aí ele já morava com uma mulher, tinha 2 filhos, né? O filho de 7 anos e de 5 anos. E aí o pai falou assim, não, vocês nunca se casaram, vocês nunca fizeram uma festa, eu vou dar a festa para vocês. E ele, não, bom demais, né? Ganhou uma festa, meu pai, maravilhoso. Fizeram uma despedida de solteiro. E aí o cara foi beber com os amigos, a mulher foi beber com as amigas. O que aconteceu? O cara bebeu muito, foi para casa e foi dormir. Ela bebeu e aí foi para a exposição da cidade e ficou com o primo dele. Na frente de todo mundo. Cidade interior, vocês imaginam assim, né? Tamanho do Prata.
Vai ficar com o primo de alguém, né? Na frente, faltando uma semana pro casamento. Ninguém contou pra ele. Vocês acreditam? Ninguém contou. Um monte de gente viu. E aí, depois que ele casou, ele lá no casamento, o tal do primo foi. Aí os amigos dele que viram, brigou com o primo. Teve briga. Aí, 2 semanas depois, fizeram uma ligação pro cara e contaram a traição. Ele foi conversar com ela, falou, mas o que estava acontecendo? A gente estava apaixonado. A gente ia se casar. Né? Tava tudo certo. A gente tinha viagem programada. Nós vamos recuperar o casamento. Ela falou assim, não, bebi. Aí ele chegou em mim, eu não sei o que eu fiz. Gente, o que é isso? Vocês têm dúvida que é uma ação espiritual, uma coisa dessa? Mas quem que abriu a porta? Foi ela. A vida lá organizadinha, casamento, filho, cuidando dos filhos, responsabilidade. Jogou tudo pro alto por causa de um uso. Essa pessoa fala assim, nossa, ela nunca usou álcool na vida, usou nesse dia. Ela tem problema com álcool? Tem. Né? Atrasou aí a reencarnação, o compromisso que ela tinha, né? Voltou atrás na palavra, né? E descarrilhou tudo por conta de um uso. Então, assim, você abre a porta para acontecer esse tipo de coisa na sua vida. Né? Eu já vi histórias, vocês não têm ideia assim, de coisas que aconteciam. Não, mas estava tudo bem, aí esse dia, eu meio sem noção, a pessoa bebe e coisas terríveis acontecem, né? Então, isso aqui eu já passei para vocês, mais de 60% dos infratores estão alcoolizados e tem uma morte a cada 2 minutos. Né? Bom, algumas vezes as pessoas, quando eu estou falando sobre esse assunto, falam assim, mas será que esse negócio de dependência do álcool não é genética? O que vocês acham? Pode ser genética esse negócio de dependência do álcool? Hã? Sem vergonhice, né? Não. Não. É um dos vícios que a gente tem. Né? Talvez, são muitos, né, que a gente tem que falar. Mas esse é um. Agora, o que a gente sabe hoje pela ciência é que pelo menos 60% da dependência do álcool é genética. Aí você fala assim, opa, como assim é genética? Existem receptores que tornam a pessoa mais provável de ficar dependente do álcool. Ele aparece só quando quer. Obrigado, Lu. Ação espiritual, instantânea. Então, receptores, a pessoa tem receptores cerebrais que torna mais fácil de ficar dependente. E tem receptores de metabolização no fígado que faz com que elas passem menos mal na primeira vez que use. Então, se a pessoa usar a primeira vez, passar mal, vomitar, a chance dela ficar dependente é muito difícil. Tem que insistir muito. Né? Se ela for tolerante, a chance dela ficar dependente é maior. Então, nós temos 60% genético. Agora, você fala assim, mas como é que é possível? Então, não é espiritual? Então, não tem livre-arbítrio? Se é genético, então tem a ver com meu pai? Negativo. Lembra que eu expliquei que quando a gente lesa o nosso corpo, a gente também marca o nosso corpo espiritual. Certo? Então você cria marcas lá no corpo espiritual. André Luiz fala sobre isso. Ó. O nosso DNA, esse aqui é o Viana de Carvalho, né? André Luiz ainda não. Ele é exteriorizado pelo perispírito na sua função organizadora do corpo físico. Então, quando a gente vai se ligar no novo corpo, a gente só consegue se ligar nesse corpo se tiver os genes que são compatíveis com o que a gente precisa espiritualmente, com o nosso corpo espiritual. Então, olha só o que Joana de Anjos fala, que as inquistações de energias provocadas pelas nossas ações hoje na Terra, os cistos de energia, eles são transferíveis de uma existência para outra. Como? Através da genética. Então, o Manuel Filomeno conta nesse livro aqui, graças à vibração que emite, o espírito seleciona o quê? O espermatozoide. Da massa expressiva e dispara na direção do óvulo para o milagre da fecundação. Então, resumindo, gente, você está desencarnado, lesou o fígado, lesou o cérebro com o uso de álcool constante. Numa nova existência, quando você se aproxima da reencarnação, tem lá 20 milhões de espermatozoides por centímetro cúbico do esperma. A hora que você chega perto, um deles acelera. Por quê? Porque é o que tem o gene que você precisa. Como você tem dificuldade com álcool, você está mais predisposto ao uso de álcool naquela reencarnação. E se você resiste? E se você trata, usou álcool 70 anos,
faltou nos 80, resolve, não, vou parar com álcool, resolve tratar. Para de usar álcool. Adianta? Depois de 70 anos usando, adianta? Adianta. Adianta. Já é 10 anos a menos, 5 anos a menos, 2 anos a menos. Você já começa o seu processo de redenção. A qualquer momento da sua vida, você pode parar e você pode começar o seu processo de redenção. E você vai cada vez ter mais facilidade em novas existências. Então, se você treina a humildade nessa vida, numa nova vida você vai nascer com genes que facilitam você de praticar a humildade. Se você testa o seu autocontrole, a sua capacidade de paciência, por mais que você seja estourado, impulsivo, não importa. Se você está treinando, cada vez numa nova existência você vai ter mais facilidade. Esse é o projeto divino. Um projeto de múltiplas existências. Então o que não pode acontecer? A gente não pode tirar a esperança das pessoas de apostar na melhoria, independente da idade que elas têm. Pode ter 40, 50, 60, não importa. Todas as pessoas são capazes de mudar e de começar a transformar a sua existência. E já ter facilidades no momento da desencarnação. E já ter facilidades numa nova existência. Então, o que leva alguém a usar álcool? O que faz alguém começar, gente? O principal fator é o quê? Fatores sociais. Estímulos sociais. Ver a pessoa se divertindo, quer se divertir também. Né? Na faculdade, as pessoas tinham o costume de só falar que foi muito bom determinado tipo de atividade quando todos beberam muito. Então, essa associação presente. Olha o que Joana de Andes fala no livro Adolescência e Vida. Não faltam conflitos na criatura humana, principalmente no jovem, que além dos fatores de perturbação referidos, sofre a pressão dos companheiros e dos traficantes. Tá? Quando você está falando do álcool, das drogas. Né? Na adolescência, nós temos um agravante, pessoal. É o seguinte. Na adolescência está acontecendo um processo cerebral chamado de poda neuronal. O que é isso? O momento da vida que a gente mais tem neurônio é com 12 anos de idade. Acreditem se quiser. Não parece, mas é. Tá? Com 12 anos é o momento que você mais tem neurônio. O que acontece dos 12 aos 25? O seu corpo começa a podar neurônio. Podar. E ele deixa mais rápida, mais intensa as vias que você mais está utilizando. Então, aquelas vias que você mais usa é aquela que fica mais rápida e que é mais estimulada e que não é cortada. Tudo que você não usa é cortado. Então, quando você começa a usar o álcool antes dos 25 anos de idade, você está fortalecendo as vias ligadas à dependência. Então, quanto mais jovem a pessoa começa a usar, mais problemático é para o cérebro interromper o uso. E mais o sistema de recompensa dela está vinculado ao uso do álcool. Por isso que é mais difícil de ficar sem depois. Então é o momento, adolescência, de maior fragilidade para o uso. É por isso que postergar esse uso é importantíssimo. Se você não conseguir prevenir totalmente, você deixar para o mais tardio possível é fundamental. Para que a pessoa tenha mais recursos cerebrais e espirituais de lutar contra um possível vício. Certo? E a curiosidade, pessoal? Curiosidade também. Né? Joana de Ângeles fala, a curiosidade que elege determinados comportamentos desequilibradores já é sintoma de surgimento da distonia psicológica. Ou seja, a curiosidade já é problema psíquico. Quando você quer saber, nossa, mas eu preciso conhecer. Às vezes a pessoa fala assim, essa semana, né, só estou trazendo o caso de relacionamento, né? Mas essa semana passada, na verdade, um paciente foi lá, a namorada falou assim, não, a gente namora tem 7 anos. Nós já namoramos desde muito jovem. E eu quero conhecer outras coisas. E eu falei assim, gente, curioso, né? Porque tem como a gente ter todas as experiências numa reencarnação? Tem como eu saber como é que é morar no Japão, na África, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos? Tem como? Não tem jeito de eu ter todas as experiências. Então essa ideia de eu ficar assim, nossa, eu vou viver todas as experiências, você esquece que está abrindo mão de uma experiência também de ficar com a pessoa durante um longo período. Essa experiência você vai deixar de ter. Então não tem jeito de você ter todas as formas de experiência. Essa questão de curiosidade, vou ver como é que é. Né? A gente não vê as pessoas falando isso sobre, nossa, deixa eu ver como é que é a experiência de apertar o meu dedo na porta. Nossa, deve ser sensacional.
Ninguém fica com essa curiosidade. Nossa, deixa eu ver como é que é essa experiência de, né, pegar fogo no corpo. Ninguém tem isso. Mas a experiência, né, de arriscar dessa forma parece que é algo que apetece o ser humano. Agora, o que a gente pode fazer quando tem alguém que a gente ama ou quando a gente está passando por esse processo? Qual que é o caminho? Por que é tão difícil de parar no uso? Primeiro que existe um reforço social imenso. Existe uma punição de quem para. A pessoa é ridicularizada frequentemente. Nossa, olha o cara chato, olha o cara que não bebe, olha o cara enjoado, e assim por diante. Então, você tem uma forte atração pelo uso, uma repetição, e isso provoca um aprendizado profundo. Outra coisa que acontece, a pessoa está sempre presa no apelo do agora. O que é isso? Todos nós, frequentemente, optamos por prazer imediato, muito mais do que um prazer futuro. É muito difícil para nós abrir mão de um prazer desse momento pelo um prazer para o futuro. Vou dar um exemplo. Quem aqui malhou hoje? Levanta a mão. Olha só. É difícil abrir mão do prazer de agora para fazer um prazer futuro, não é? Porque na maioria das vezes o malhar, que é você treinar o seu corpo, dói. Então você tem que pensar no benefício futuro. É muito difícil fazer isso. A maioria não vai, não é? A mesma coisa aqui. E a terceira coisa é a fadiga do ego. O que é isso aqui? Quando a gente está tentando parar um comportamento que é difícil para nós, você vai resistindo, 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 e quando você está cansado, quando você está fatigado, quando você tomou muitas decisões no dia, quando você brigou com alguém, quando você está frustrado com alguma coisa, fica muito mais difícil de resistir. E aí você acaba chutando o balde, desistindo, abrindo mão. Tá? Isso chama fadiga do ego. Tanto que coisas que você faz no final do dia, a chance de você conseguir manter essa força que você tem no início do dia é muito pior, é muito mais difícil. Tá? É por isso que esse tipo de campanha, simplesmente diga não. Não sei se já ouviram falar, né? Simplesmente fale não. Isso não funciona. Tá? Nós temos que passar por um processo de acolhimento. Então, de acordo com Carl Rogers, você tem 3 condições fundamentais para você conseguir ser empático e acolher uma pessoa, que é empatia, né? Você querer você fazer uma experiência emocional de se conectar com o outro. Isso é um movimento empático. Então, ele é essencial para uma transformação. Acolhimento não possessivo, a pessoa se sentir realmente acolhida por você. E a autenticidade, né? Você ser completamente autêntico naquela relação. Então, quando a gente confronta a pessoa, frequentemente a pessoa não muda. Não é uma boa forma. Então, se eu ficar dando lição de moral para alguém, é muito difícil dela mudar. Nós temos uma evidência que é bem interessante, que é a seguinte. Quanto mais o terapeuta confrontar um paciente sobre a bebida, mais ele estará bebendo em 1 ano depois. Olha só que coisa interessante. Então, o modelo em que a gente fala, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não funciona. Alguém acha que já funcionou alguma vez? Você não pode beber. A pessoa para? Já aconteceu na vida de alguém? Parabéns, foi a primeira. Tá? Mesma coisa com criança. Né? Ou você falar assim, você tem que fazer exercício. Quantos começam a fazer? Poucos. Então, essa estratégia não é o suficiente. Nós temos que aprender estratégias melhores de motivação. Ajudar as pessoas a parar. Muito mais do que ficar julgando as pessoas. Então, a nossa tarefa é motivar o outro a conseguir interromper o vício. Quais são as principais estratégias de orientação, de motivação? Primeiro, oferecer orientação é importante. Ela precisa perceber que aquilo é um problema na vida dela. Se ela não percebe isso, é muito difícil ela ter a opção de parar. Então, a orientação tem que vir, mas ela não pode vir de maneira confrontativa. Frequentemente, você tem que aprender a fazer perguntas, ajudar a pessoa a entender o interesse nela em parar, em visualizar a vida dela sem o uso, o que poderia ter de benefício. Para essa estudante de medicina, por exemplo, como é que começou a conversa? Ela era muito resistente a interromper. Ela não chegou no consultório e falou, não, eu quero parar o álcool. Ela já trata comigo há muito tempo. É um assunto proibido. Porque ela falou, não, esse é o único momento que eu me divirto. O que fez ela começar a querer parar? Perceber que ela sentiria muito mais facilidade em aprender. Conseguir imaginar ela passando na residência, ela estudando, ela fazendo um bom internato. Isso ajudou ela a parar. E aí ela passou pelo
aniversário dela sem bebê. Para ela foi assim, foi o símbolo, né, de que ela realmente estava querendo passar por esse processo. O que mais? Remover barreiras. Nós temos que facilitar a pessoa parar de fazer o uso, buscar ajuda, diminuir a barreira. Então, para vocês terem ideia, quando você está num consultório médico e a pessoa faz uso de bebida, e aí você fala assim, ó, você precisa procurar o AA, você precisa procurar o centro espírita. Né? Isso aí, qual é a sua religião? Sou espírita. Então, ó, tem um bom centro espírita lá perto da sua casa, para você ter uma reunião, para você se conectar com as pessoas. Qual que é a chance da pessoa ir? Qual que você achuta? 5%. 5%. Agora, se durante a consulta eu falo assim, olha, tem um centro espírita massa perto da sua casa, você que é espírita? Eu vou te encaminhar. Aí eu, por exemplo, ligo pro Lucas, mando uma mensagem. Ó, fulano de tal aí, tô mandando aí no centro espírita, ou então você pode pegar na casa dele, ou que horas vai estar aí? Aí eu já falo para ele, olha, o Mauro vai estar te esperando lá, tal hora no centro espírita, esse aqui é o endereço, já falou com ele. A chance vai para quase 90% da pessoa ir. Então você está fazendo o quê? Removendo barreiras. Não adianta só você falar assim, eu falei, a pessoa não foi. Não, você tem que realmente, se você está querendo ajudar alguém para parar, você tem que ajudar diminuindo as barreiras, facilitando o processo. O que mais? Proporcionar escolhas. A pessoa tem que o tempo todo estar decidindo. Olha, essa aqui é uma opção, essa aqui é outra opção. E você conseguir ajudar a pessoa a pensar em opções diferentes para a vida dela, para que ela continue com a sensação e com a gerência da própria vida. Diminuir o aspecto desejável do comportamento. Então, ajudar a pessoa a perceber o que também tem de ruim quando faz o uso, né? E também o que tem de bom que ela está deixando de ter ao fazer o uso. Esse aspecto é importantíssimo. O que mais? Praticar empatia, realmente se conectando com essa pessoa, ajudar ela com feedback, esclarecer os objetivos e ajudar ativamente, às vezes fazendo alguma coisa específica. Joana de Ângeles recomenda, inclusive, que dependendo de cada caso, você precisa de orientação psiquiátrica, né? Às vezes até internação do enfermo. Às vezes a pessoa que é realmente dependente, ela está num grau que ela precisa de internação, porque a abstinência pode ser perigosa. A pessoa pode, inclusive, morrer por abstinência. Vocês sabiam disso? A pessoa pode ter uma abstinência tão grave que morre. Então, às vezes, ela precisa de tratamento e internação. Então, nesse caso, às vezes, é importante. E o acompanhamento, né, psicológico, né, que é uma das coisas que maior atende e ajuda a pessoa a interromper algum determinado hábito nocivo. Agora, o que a gente pode oferecer dentro do próprio centro espírita? Nós oferecemos opções de leituras que vão fortalecer a oportunidade da pessoa de parar. Nós oferecemos opções da pessoa ajudar fazendo caridade a outras pessoas. Isso fortalece também. O que mais? A prece. Só consigo orar. Nossa, uma ótima ajuda. É muito importante, é muito poderoso isso. A água fluidificada é um tratamento físico também, que é oferecido no centro espírita, nos dias do passe, que tem passe, tem água fluidificada. Agora, uma coisa, pessoal, uma coisa que não funciona, a gente rotular o outro. Rotular de bêbado, sem vergonha, sem vontade, isso aí não funciona. Tá? Ou vocês já viram essa frase aqui, ó, o rótulo cobra a multidão de pecados. Alguém já leu? Jesus falando isso? Rotule uns aos outros. É assim a frase, gente? É amai-vos uns aos outros. Então a única coisa que funciona é quando você está num posicionamento de verdadeiramente se importar com outra pessoa. Se você não se importa verdadeiramente com o outro, aí você não ajuda nada, não adianta. Então, se é o seu esposo, você precisa sair não de uma situação de eu sei o que você precisa fazer, que você não presta, você está tomando a decisão errada, não. Tem que vir de uma posição ali de amor, de carinho, de afeto, de relacionamento, de interesse real naquela pessoa. Tá? Se você for médico, se você for psicólogo, se você for amigo, se você for parente, se não sai dessa sensação, você não consegue ter algum impacto. Então, que tipo de vínculo que a gente está criando que possa realmente proporcionar mudança? Qual que é o vínculo que a gente está criando com as pessoas? Porque, frequentemente, a gente quer falar pela sensação de ter falado. Eu falei para ele que era ruim, mas ele está lá fazendo. Não funciona. Então, se você quer realmente ajudar aquela alma,
nós temos que fazer diferente, vincular verdadeiramente, amar verdadeiramente, ajudar em todas aquelas formas da barreira, né? Fazer o tratamento espiritual e continuar nessa jornada para poder interromper o uso. Então, o álcool, o que eu queria trazer de mais importante? O problema do álcool não é a dependência. Em qualquer quantidade, você tem prejuízo a longo prazo, físico e espiritual. Você abre portas de prejuízo de todos os sentidos, tá? Seja lá da inteligência até o risco de divórcio, problemas nos seus filhos. Tive esse jovem com 15 anos que bebia álcool puro, ele fez 18 anos no mês passado. E dos 15 aos 18, o pai sempre bebeu. Dos 15 aos 18, o pai parou de beber. Ele conseguiu ficar sem álcool completamente, dos 15 aos 18. Revolução na vida deles. Né? O pai sempre bebeu e o filho com 15 anos estava bebendo álcool puro. Fez 18 anos, foram comemorar. Como é que eles comemoraram? O pai levou o menino para beber cerveja. Então, assim, é uma ilusão acreditar que esse uso ocasional ele não tem risco nenhum de causar problema, né? Só para vocês terem um padrão para vocês poderem comparar o que é beber pesado. Pesado. Qualquer uso, inclusive o leve, tem problema. Mas o que é beber pesado? São 15 unidades por semana para homem e 7 para mulheres. Unidades é ou uma latinha ou uma taça de vinho de 150 ml ou uma dose de destilado. Isso é uma unidade. Então, se você tiver 15 no homem ou 7 na mulher, está em uso pesado, para vocês terem noção. Outra forma de uso pesado é quando você usa mais de 4 unidades no mesmo dia. Aí também é uso pesado. Tá? Para você saber, uso em binge. Então, esse é tecnicamente o que a gente classifica como uso pesado. Então, lembrar, gente, que outrora também vós assim vivíeis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas. Nós podemos deixar de lado isso. É algo que vai fazer a nossa vida mais segura, melhor, aumentar muito a nossa chance de acertar nessa reencarnação. E se alguém tiver esse interesse, eu tenho certeza que com o passar do tempo, todo o sistema de recompensa vai se reconfigurar. E o prazer em todas as outras coisas vai aumentar muito. Na família, nos amigos, nas atividades do centro espírita, todos, a sensação de prazer vai aumentar nas outras atividades quando você tomar essa decisão. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E nós temos alguns minutinhos para fazer alguma pergunta. Então, vou abrir para pergunta. Se alguém quiser fazer, fica à vontade. Ela fica super agressiva, super difícil de lidar. E quando ela está bebendo, ela se torna uma pessoa agradável. Por que isso pode acontecer? Que com a bebida a pessoa fica bem e sem a bebida ela fica agressiva? Alguém tem uma ideia? Por que ela está agressiva quando ela fica sem a bebida? Porque ela está abstinente. Tá? Então, assim, o que está acontecendo? Ela está em abstinência. E na abstinência a pessoa fica irritada, insone, nervosa, agressiva. E aí, quando usa a droga ou sei lá o que for, no caso o álcool, a pessoa acalma. Vai embora a abstinência e ela fica normal. Qual que é a personalidade dela? É essa. Por que ela está ficando abstinente? Porque ela está dependente do álcool. Qual que é o processo que precisa acontecer? Um tratamento, para que ela não fique dessa forma abstinente, né? Um tratamento para a abstinência não ser grave e diminuindo aos poucos as medicações que fazem isso, enquanto a pessoa fica na abstinência completa do álcool, fica sem uso de álcool. E aí ela vai passar até desse jeito, calma, mais tranquila, sem estar nervosa, durante todo o tempo, não só o tempo que está em uso de álcool. Tá? Então esse é o processo. Então isso é abstinência. Não é o assunto de hoje, mas a mesma coisa o cigarro. Qual que é a substância ativa que causa dependência no cigarro?
Nicotina. Nicotina é o quê? Estimulante ou relaxante? Estimulante, mesma coisa de cafeína, cocaína, não é? Lisdexanfetamina, tudo estimulante, não é? Como é que um estimulante acalma? A pessoa pega o cigarro, relaxei. Por que acalma? Porque está tirando a abstinência. Então, a pessoa abstinente fica nervosa. A hora que fuma, acalma. Então não é que o cigarro acalma, a pessoa tem uma abstinência do cigarro. E outro problema que a gente ainda não está conversando, que é um problema mais dos jovens aí, mas tem nos adultos também, é o tal do pod. Esses dias eu fiz as contas para uma menina de 16 anos, fumando pod. Não, meus amigos tudo fumam. Eu falei, não, beleza, vamos só fazer as contas. Deu 120 cigarros por dia, uso de pod, com 16 anos. Acha que é inocente, não tem noção do quanto que é, né? E tá lá. Aí a hora que fica sem, como é que fica? Irritada, agressiva, não consegue concentrar. Por quê? Porque está sem o estimulante que está acostumado a usar, né? Mais alguma dúvida, gente? Tem. Nós temos medicações, tratamento psicológico, tem tratamento na rede pública. Então, no PSF tem tratamento, no CAPS tem tratamento, CAPS-AD tem tratamento, que é o CAPS Álcool e Drogas. A pessoa ela tem medicações que ela vai usando, que não deixa isso acontecer, essa abstinência grave, e que ela vai retirando aos poucos. Então, em poucas semanas, ela está sem o álcool e sem a medicação. Cigarro, tem também. Tá. Entendi. Primeiro, parabéns pelo interesse de continuar tentando. Isso é muito importante. Às vezes não é de primeira mesmo, não. Raramente é, viu? É muito raro a pessoa passar, decidir, parar e parar. Muito difícil. Geralmente é várias tentativas. Tá? Então, parabéns por continuar insistindo. É isso mesmo, está na jornada. Quando a pessoa está viciada em estimulantes como a nicotina, o processo de abstinência é diferente de depressores como o álcool. Tá? Nesse caso, além da medicação, pode ser que você precise também do tratamento de reposição nicotínica. E além disso, que é o adesivo, o chiclete, e aí tem que fazer a conta direitinho para você ir conseguindo parar sem ficar passando mal, certo? Outra coisa que pode acontecer é que, dependendo da pessoa, a medicação precisa de uma dosagem diferente. Pode ser que a pessoa que não era especialista não soube colocar a medicação na dosagem correta, tá? E uma terceira coisa, pode ser que o apoio que você sentiu no terapeuta, no psicólogo que estava te acompanhando, não foi forte o suficiente para gerar um vínculo transformador. E aí você, às vezes, precise de alguma pessoa dentro da área da psicologia que te ajude nessa jornada, que te dê suporte. Entendeu? Tá vendo? Então, assim, não é só uma questão de tomar remédio e parar. É um processo inteiro. Vocês viram ali tudo que tem que acontecer? Então tem que ter alguém com você nessa jornada, né? Tratamento espiritual funciona, água fluida funciona. Então, assim, tem que juntar tudo. Certo? Vai dar certo, hein? Muito bem. Pessoal, muito obrigado, viu? Vamos encerrar, então. Quem que vai ter prece?